Oi pessoal, então vamos aqui, questão 2. Mais uma questão aqui de física da FUVEST. Um modelo simplificado de aqui, uma questão sobre panela de pressão, uma questão de termodinâmica, questão de panela de pressão, envolvendo uma panela de pressão. Modelo simplificado de uma panela de pressão consiste em um recipiente cilíndrico provido de uma tampa com borda emborrachada que previne a saída de vapor. No centro da tampa, sobre um orifício de área A, repousa uma válvula de massa M. Pode se deslocar verticalmente sem atrito, que impede que a pressão P interna à panela ultrapasse um valor limite. A pressão atmosférica e a aceleração da gravidade no local de operação da panela são respectivamente P0 e G. Note a DOT. Considere que a área de contato entre a válvula e os pontos de apoio na panela é desprezível frente à área A. Então quer dizer que é o seguinte, que o ar vai estar atuando em toda a área A da panela, para vocês calcularem a pressão. Liste todas as forças, item A, liste todas as forças que atuam verticalmente, as forças verticais sobre a válvula, no instante que ela está em perfeito contato com a tampa da panela. No instante que ela está em contato com a panela, vamos supor que a válvula é assim. Eu vou ter o peso da válvula, aqui para baixo eu vou ter o peso da válvula, que é mg. Eu vou ter também aqui a força atmosférica, que vai ser pressão P0 atmosférica vezes a área, indo para baixo. Para cima eu vou ter a força do vapor de água da panela, que vai ser a pressão da panela vezes a área. E eu vou ter também, eu vou pôr força da panela, né? Força da panela. E eu vou ter também a normal, né? Então são essas as forças. Item B. Deseja-se que a panela atinja uma pressão interna de operação não inferior a 2P0. Por outro lado, os materiais de que é feita a panela são capazes de suportar uma pressão interna máxima igual a 3,5P0, além da qual a panela explode. Qual deve ser a faixa de valores da massa M da válvula para que a panela funcione segundo as especificações? Então aqui é o seguinte, então aqui é o seguinte, você quer que a pressão que a panela vai operar esteja entre 2 e 3,5 P0, né? Só que é o seguinte, no equilíbrio, ou seja, o que vai acontecer? Vai ter uma hora que a normal, assim, o que vai acontecer na panela de pressão mesmo? Você vai aumentando a pressão da panela até que tem uma hora que a normal ela se anula, né? Você vai aumentando essa FP, essa F da panela, e a normal vai se anulando, porque tanto a normal, tanto a força da atmosfera quanto o peso da válvula são constantes. Então você aumenta a força da panela e diminui a normal. Até que o que acontece? A força da panela, uma hora a normal vai zerar. Então você só vai ter força da panela, força da pressão, força exercida pela atmosfera e o peso da panela. A força do ar, você vai ter só a força do ar interno, a força do ar atmosférico e o peso. E essas forças vão se equilibrar. Então, quando a válvula se desgruda da panela, ou seja, a normal é 0, no equilíbrio, nós temos que o peso, a força somatória de forças é igual a 0, ou seja, a força peso
força da panela menos a força atmosférica menos o peso da válvula igual a zero. Ou seja, a pressão interna vezes a área menos a pressão atmosférica vezes a área menos o mg é igual a zero. Ou seja, o mg é igual a pressão Pmg é igual a P menos P0 vezes A. Ou seja, a massa da panela na massa da válvula, né? Massa da válvula vai ser igual a pressão interna menos a pressão atmosférica vezes a área dividido por G, né? É isso aí, né? Quando P igual a 2P0, a massa da válvula vai ser igual a 2P0 menos P0 vezes A sobre G, que é P0A sobre G. E quando P é 3,5P0, que é o máximo, né? MV vai ser 3,5P0 menos P0 vezes A sobre G, que vai ser igual a 2,5P0A sobre G. Então, a massa da válvula tem que estar entre P0A sobre G e 2,5P0A sobre G, que vai ser a pressão de operação. Então vai estar entre o 2P0 e o 3,5P0. Não pode nem exceder. Se exceder, explode a panela. Porque se a massa da válvula exceder esse 2,5, o que vai acontecer? A situação do equilíbrio vai ser acima do 3,5P0, aí vai explodir. E se for menor que o 2, aí o que vai acontecer é que vai ser uma pressão muito baixa. Aí não vai cozinhar, não vai ter sentido ter panela de pressão, né? Aí você faz a comida numa panela normal mesmo. Tem que pagar mais caro todo para ter panela de pressão com pressão menor que 2P0. Aí é demais. Então você compra uma panela normal mesmo e faz a sua comida. Tem que... Então vamos lá. Suponha que a panela vedada esteja sobre a chama de fogão, que seu interior esteja completamente ocupado por uma mistura de ar com vapor de água, totalizando N mols de gás. Pode ser considerado ideal. Nesse momento, a pressão interna é P1 e a energia cinética média das moléculas de gás é E1. Ao longo de algum tempo, com a panela ainda perfeitamente vedada, a chama do fogão transfere energia para o gás, eleva a energia cinética média das moléculas. Então, a panela está vedada. O que significa que a panela está vedada? Não sai nem entra gás. Então, o número de mols é constante. Volume também é constante. Não teve expansão nem contração da panela, né? Então o volume é constante, número de mols é constante, PV igual a nRT, né? Temperatura, o R é constante, o T nós vamos analisar. E a energia cinética média das moléculas a chama do fogão transfere energia para o gás e eleva a energia cinética média das moléculas para E2. Isso. Que é 10% maior que E1. Tá. Determine a razão entre o valor P2 da pressão interna nesse instante final e seu valor inicial P1, tá? Então vamos lá, questão de física aqui, tá? Questão de física, tá? Isso aqui é questão de física. Seguinte, E2, sabemos que a energia cinética das moléculas é proporcional à temperatura. Assim, se E2 igual a 1,1 E1, se implica que T2 vai ser igual a 1,1 E1. Por que nós podemos falar isso? Temperatura é simplesmente grau de agitação das moléculas do nosso sistema, né? Então eu posso falar isso, né? E aqui eu posso aplicar o PV igual a nRT
P1V é igual a NRT1, então eu tenho que P1 é NRT1 sobre V, e o P2 vezes V, volume é constante, né? Número de mols é constante, é panela vedada. Como a panela está vedada, NRT2, então P2 vai ser NRT2 sobre V. Então, logo que é NR vezes 1,1 T1 sobre V, ou seja, P2 é 1,1 P1. Questão 2 resolvida.